Se a cólera que espuma a dor que mora n'alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturosa. Poema Mal Secreto, do poeta Raimundo Corrêa. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini Filho, para mais um programa Pensamento Livre. E nós vamos abrir o tema da noite de hoje. Acredito que na medida em que eu for discorrendo, vocês vão descobrir qual será esse tema que vamos falar nessa noite. Numa recente pesquisa sobre os novos tipos de relacionamento que tende a substituir o antigo, ou seja, até que a morte nos separe, Stuart Jeffries, o jornalista americano, observa a maré montante da compromissofobia e descobre que são cada vez mais comuns os esquemas de comprometimento light, que minimizam a exposição a riscos. Estes esquemas visam a espremer o veneno do ferrão. Entrar num relacionamento é sempre um negócio arriscado, já que as armadilhas e espinhos do convívio tendem a se revelar gradualmente, e é muito difícil realizar antecipadamente o seu inventário total. Entrar num relacionamento associado ao compromisso de mantê-lo, a despeito de qualquer adversidade, e o que quer que aconteça, é como assinar um cheque em branco. Isso pressagia a possibilidade de se confrontar com algo ainda desconhecido, e com desconfortos e sofrimentos inimagináveis, sem uma cláusula de escape que possa ser invocada. Os relacionamentos novos e aperfeiçoados, de comprometimento light, reduzem seu tempo de duração para que ele seja o mesmo da satisfação que o produzem. O compromisso é válido até que a satisfação desapareça ou caia abaixo de um padrão aceitável, e nem um instante mais. No extremo dessa tendência está o rápido crescimento de número de lares administrado por casais que vivem juntos, mas são hostis nos votos do matrimônio. Em 2005, o número de casais consensuais, que não serão consensuais para sempre provavelmente, chegou a bem mais de 2 milhões. E prazer esquivo, muito mais real e extremamente intenso do eu-tu, que vivemos para um ou outro, do somos um só, o prazer de fazer uma diferença, que não interessa apenas a você, de causar um impacto e deixar sua marca, de sentir-se necessário e insubstituível, um sentimento profundamente prazeroso, embora tão difícil de obter e totalmente inatingível, ou melhor, inconcebível na solução da preocupação consigo mesmo, enquanto a atenção se concentra estritamente na autocriação, na autoafirmação e no autofortalecimento. Esse sentimento só pode vir de um sedimento de tempo, do tempo preenchido com seus cuidados, sendo este o fio precioso com que se tece as telas resplandecentes da ligação e do convívio. Obviamente que vamos falar na noite de hoje de relacionamentos. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, para mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje vamos falar um pouco sobre relacionamento. É pena que cada tema que a gente traz aqui são temas tremendamente interessantes, eu diria, que tem muito a ver com o momento presente da sociedade, como falamos no programa anterior, ainda de forma muito breve, sobre a ansiedade, que poderíamos fazer 2, 3, 4, 5 programas para falar especificamente da ansiedade, das coisas que ela causa, enfim, quando ela é extremada. Mas a gente está resumindo até para não se tornar cansativo para aquele que nos ouve ficar só falando de um único tema, e na medida do possível a gente retoma esses temas com uma situação mais atualizada. Na noite de hoje nós vamos passar para vocês um pouco do momento atual dos relacionamentos, obviamente expressar a nossa opinião, a opinião da Sociedade do Pensamento Livre, falar um pouco também da minha própria experiência pessoal relacionada ao tema, para que possa validar aquilo que a gente coloca para vocês que nos ouvem na noite de hoje. Nós poderíamos começar nos perguntando: relacionamentos, é bênção ou é maldição? Na cultura judaico-cristã se tem como verdade que para nós, os ocidentais, que a vida só tem sentido por causa do amor. Por outro lado, em nosso mundo individualista, hedonista e desinteressado pelo social, os relacionamentos humanos, como afirma o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, são bênçãos ambíguas que oscilam entre o sonho e o pesadelo. Por que os laços humanos são bênção ou maldição? Primeiro, bênção porque é realmente muito prazeroso ter um companheiro ou companheira que se pode confiar e fazer algo por ele ou ela. Por outro lado, uma maldição, pois quando se entra no relacionamento se espera ficar lá para sempre. Porém, em troca, empenha-se o futuro, pois quando nos comprometemos, fechamos a porta para outras possibilidades românticas, talvez mais satisfatórias. Em seu livro Amor Líquido, Bauman enfatiza que os laços humanos se tornaram frágeis e frouxos. Muitos homens e mulheres ensaiam pela segurança do convívio, pela mão amiga com que posso contar no momento de aflição, desesperados por relacionar-se, e, no entanto, desconfiados temem relacionar-se de forma séria. E que esse relacionamento possa trazer encargos e tensões que eles não se considerem aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a sua liberdade. Diferentemente das relações até que a morte nos separe, as relações de hoje se fundamentam numa falta de compromisso real, como se o ser humano tivesse tanto medo do amor quanto da morte. Nós buscamos os relacionamentos para aplacar a solidão, mas em nossa sociedade que valoriza o individualismo e a liberdade, os laços humanos se tornam frágeis e frouxos, ou seja, há uma distância que permita o exercício da liberdade, marcada pela ausência de comprometimento com o outro, onde as pessoas querem estar juntas apenas para sentir prazer. E como o prazer é momentâneo, e em pouco tempo são trocados por outros parceiros. Há pessoas que vivem relacionamentos estáveis, mas não descartam a possibilidade de terem outros relacionamentos. Há ainda quem não divide o mesmo espaço porque acredita
que precisa preservar a privacidade, evitando a rotina e os conflitos. Logo, uma relação frouxa sem maiores comprometimentos. Assim, estas relações mais flexíveis se transformam em níveis de insegurança maiores, ao ponto de muitas pessoas preferirem relacionamentos virtuais, as quais podem ser tecidas ou desmanchadas com igual facilidade, e frequentemente sem que isso envolva nenhum contato além do virtual. A incerteza de poder confiar de fato em alguém e não saber mais manter laços a longo prazo faz com que muitas pessoas tenham medo de amar. Eu sei que isso tudo parece extremamente trágico, mas é extremamente realista. De certa forma, é isto que revela o momento atual em que vivemos. As pessoas querem desfrutar das delícias de um relacionamento e, simultaneamente, evitar os momentos difíceis. Não querem ser responsáveis pelo relacionamento, pelo partilhar, construir laços, ter responsabilidades. Desejam uma fórmula pronta para a arte de amar. Pedem conselhos a psicólogos, compram livros de autoajuda em busca de respostas de como evitar as tensões e as responsabilidades nos relacionamentos. Mas, muitas vezes não estão dispostas a correr riscos de viver com alguém. Parecendo eterno adolescentes que cobram seus direitos de liberdade e autonomia, mas não querer arcar com as responsabilidades, só desejando ganhos sem dar nada em troca. Então, os relacionamentos se tornam bênçãos ambíguas, porque muitas vezes as pessoas desejam ter relacionamentos sérios, mas ao mesmo tempo são assaltadas pela ansiedade, pois, ao se comprometerem, fecham a porta a outras possibilidades, talvez mais satisfatórias. A intenção de manter a afinidade viva e saudável prevê uma luta diária e não promete sossego. E com a facilidade de romper as relações, a pessoa não sabe quando o sonho de amor se tornará um pesadelo. A história nos mostra que o amor e os relacionamentos se constroem no tempo humano. Logo, suas características são construídas pelos atores de seu tempo. E na atualidade, os seres humanos estão dando mais importância a relacionamentos em rede pela internet, através do bate-papo, e-mail, celular, através de mensagens de texto, que pode ser desmanchados a qualquer momento e muito facilmente. Sendo assim, sendo esse contato apenas virtual, as pessoas não sabem mais como manter um relacionamento a longo prazo. E isto não ocorre apenas nas relações amorosas e vínculos familiares, mas também entre os seres humanos de uma forma geral. Se antes os membros de uma família estavam mais conectados de forma concreta, se socializavam diretamente uns com os outros, hoje a casa se transformou em centro de lazer, em que os membros da família vivem separados em seus mundos, quarto, computador, celulares, ainda que estejam lado a lado. A proximidade virtual tão presente na atualidade reduz a pressão que o contato real tem por hábito exercer. A proximidade virtual e a não virtual trocaram de lugar. Agora a proximidade virtual é que se tornou a nossa realidade. A família pós-moderna, em que os vínculos fundamentam-se no amor, no prazer e cuja duração é relativa, ou seja, os vínculos duram enquanto durar o amor e o prazer. Consequentemente, a transmissão das responsabilidades e valores para a nova geração se tornam complicados. Os relacionamentos, em geral, estão sendo tratados como mercadoria. Se existe algum defeito, pode ser trocada por outra. Mas não há garantia de que gostem do novo produto ou que possam receber seu dinheiro de volta. Hoje em dia, os automóveis, computadores ou telefones celulares em bom estado e em bom funcionamento são descartados, trocados como um monte de lixo no momento em que aparecem versões mais atualizadas. E assim acontece com os relacionamentos. Não gostou?
pode trocar. Também existem os relacionamentos de bolso, do tipo que pode-se usar e dispor quando for necessário, e depois tornar a guardar para ser utilizado em outra ocasião. Numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto para o uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, cuidar do seu amado, se empenhar, se dedicar para estabelecer vínculos, ouvir o outro, as pessoas não querem se dar ao trabalho de cultivar o relacionamento. Preferem ver os relacionamentos à semelhança de outras mercadorias. As pessoas desejam e dizem desejar um verdadeiro amor, um relacionamento, mas suas atitudes são contrárias. É como se o amor estivesse disponível em uma loja, como uma mercadoria. Hoje é ótima, mas amanhã aparece um produto melhorado. Então se joga fora e compra outro. Ninguém parece pensar em reparos ou reutilizar. Como os vínculos humanos estão sendo tratados como mercadoria, quem sabe não seria mais sábio e menos doloroso tratar nossos afetos com um olhar ecológico, utilizando os 3 R's do meio ambiente. Reduzir a quantidade de amigos virtuais por reais. Reduzir a quantidade de relacionamentos amorosos por qualidade. Antes de descartar um relacionamento, verificar se não tem mais nenhuma probabilidade de reutilizar esse laço. Reciclar nossas opiniões, que não são as únicas verdades, e ouvir a verdade do outro, não descartando como algo inutilizável, mas junto reciclando nossos saberes e vivências com esforço, empenho e dedicação. Pois como disse o poeta Vinícius de Moraes na canção Samba da Bênção, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Assim, a vida é uma mistura de alegrias e tristezas, de luzes e sombras, mas dotadas de amor. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida na noite de hoje com o tema relacionamentos. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Bem, amados ouvintes, voltamos mais uma vez com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini Filho, com mais um dos nossos programas Pensamento Livre. Lembrando sempre que o nosso programa tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero agradecer aos ouvintes, em especial aos ouvintes de Otacílio Costa, pelos elogios recebidos durante essa semana, pelos e-mails enviados, pelas perguntas que nos são enviadas. Agradeço a vocês de coração. E quero dizer que os elogios são muito bem-vindos, mas quero dizer também àqueles que nos escutam que as críticas são bem-vindas. Então, quando eu falar no ar aqui qualquer coisa que você não goste, que você não concorde, por favor, envie um e-mail para nós, spl@sociedadedopensamentolivre.com.br, para que a gente possa corrigir ou para que a gente possa ter até o direito à defesa, né, quando a gente acredita que aquilo que a gente colocou é de fato a nossa forma de pensar e de agir, né? Voltamos com o tema da noite de hoje, relacionamentos.
E eu acho que o que eu vou expor daqui até o final do programa tem muita relação com o que a Sociedade do Pensamento Livre pensa, tem muita relação com o meu pensamento pessoal, porque eu parto de um suposto que tudo aquilo que a gente pode estudar sobre qualquer coisa que tenha relação com a atualidade em que vivemos é extremamente importante. Mas que quando estudamos um tema, seja esse qual for, o mais importante é a percepção de como esse fato ou aquele fato ocorre efetivamente na nossa vida. Eu sei que talvez não seja do interesse de vocês saber alguma coisa sobre a minha vida, mas eu gostaria de falar um pouco a esse respeito nesta questão específica sobre relacionamento. Como eu já disse aqui num programa anterior, eu venho de uma família tremendamente difícil, conturbada, tive um pai alcoólatra, né? Então as coisas foram muito complicadas na minha meninice, na minha adolescência. E aos 13 anos eu saí de casa, já fui para uma grande metrópole, que era Curitiba. Aos 15 anos de idade eu já estava em São Paulo e tive uma vida de jovem tremendamente rebelde, né? Algum contato com drogas, com álcool, né? Eu acho que é uma trajetória para alguns, pelo menos para 10% da população jovem, tremendamente normal, e comigo, infelizmente, eu fazia parte desse 10% que caminha por esses caminhos tortuosos. E aos 23 anos eu senti vontade de um relacionamento mais tranquilo, porque até então tudo era festa, quer dizer, não havia comprometimento com as namoradas, não havia aquele sonho de casar, não havia nada disso. Mas uma das coisas que me recordo perfeitamente no tempo da minha juventude é que eu ansiava, como eu não me sentia um jovem muito normal, eu ansiava por aquilo que eu chamo de normalidade. E eu acredito que a sociedade como um todo, ela tem um conceito de normalidade. Deve haver parâmetros que coloquem as coisas dentro daquilo que deveríamos chamar normalidade. E dentro dessa normalidade eu comecei a desenvolver o sonho de fazer parte desta vida, entre aspas, chamado de vida normal. Ou seja, constituir um lar, ter uma família, ter uma mulher com quem de fato eu pudesse desenvolver um relacionamento mais longo, escolher uma pessoa para que pudesse envelhecer ao meu lado. E aos 23 anos de idade eu tive a graça de conhecer essa mulher, não é? Que tinha os predicados que então na época eu julgava interessante para que eu pudesse me casar ou assumir o compromisso do casamento. Mas não diferente de muitos outros jovens que adentram o casamento, às vezes sem muitos conselhos, e até porque vinha de uma família desestruturada nesse aspecto, então não tinha uma experiência de como isso seria. E a novidade efetivamente sempre assusta. E obviamente nos primeiros tempos do meu casamento eu continuei vivendo a minha vida de solteiro, o que era inaceitável para minha esposa, né? Poxa vida, a gente casou junto, tu continua namorando, fazendo festa, etc. E eu pensava que talvez o fato era porque nós não tínhamos filho, e insistia muito com ela: olha, engravida, que se tiver um filho eu paro com as festas, eu vou ter uma vida normal. E obviamente a minha esposa, até não ouvindo os conselhos dos familiares, né, que de fato eu era extremamente farrista, né? E os familiares aconselhavam: não engravida, esse moço não quer nada, ele não quer compromisso, ele quer festa mesmo, então não faça isso que depois você vai ficar só com o filho e tal. Mas a minha esposa confiava que aquilo que eu colocava era sincero. Consequentemente ela engravidou, a gente teve uma filha. Obviamente, apesar da alegria, também veio o susto de ser pai, que também é uma experiência tremendamente nova para mim. E eu ainda era jovem, tinha 25 anos, né? Consequentemente, o casamento não teve continuidade e a gente rompeu os laços durante um período de aproximadamente 2 anos, né? E nesses 2 anos, eu julguei que eu ia readquirir a vida da juventude, aquela liberdade que coloca muito bem aquilo que eu vim expondo para você, amado ouvinte, na noite de hoje. Quer dizer, a liberdade de fazer o que se bem quer, sem comprometimento, sem laços, sem... Não é? No entanto, quando eu voltei para esses antigos relacionamentos, eu senti que aquilo já não era a minha vibe, como diz o jovem hoje, né? Hoje. Eu percebi que o que eu desejava, de fato, era constituir um lar, era ter uma família, era efetivamente, entre aspas, criar juízo, ter um lar, né?
Até porque não vivi essa experiência de forma muito intensa, mesmo na minha juventude, né, devido à vida de meu pai. Bom, dado isso, obviamente que comecei a mudar o meu comportamento. Comecei a me tornar um cidadão distinto, limitando as minhas festas, etc. E as notícias boas, assim como as ruins, se espalham rapidamente. E chegou aos ouvidos da minha esposa que eu tinha modificado, estava trabalhando, era um homem responsável, não era mais festeiro. Obviamente que ela quis voltar e tentar mais uma vez a conviver junto de mim e comigo e estabelecer efetivamente uma família. Bom, desde então, nós começamos a desenvolver esse relacionamento aí, então, de um casamento que já não estava mais só no papel, mas que estava num compromisso pessoal, eu diria, de certa forma, muito mais meu do que talvez dela, porque uma coisa que eu me questionava, quando eu olhava para todas as relações que eu havia tido ao longo da minha vida, era o rastro de infelicidade que eu havia deixado. Porque eram relações que não eram duradouras, eram relações que não eram comprometidas. E de certa forma eu me sentia, isso fazia com que eu me sentisse meio incapacitado como homem. Eu perguntava para mim mesmo, assim, do ponto de vista mental, caramba, quando é que você vai fazer uma mulher feliz? De que adianta você dizer que teve tantas mulheres, mas cadê elas? O que é feito delas? Qual foi a felicidade que você deixou a cada uma delas? O que você construiu na vida com elas? E as histórias não eram muito bonitas de ser contadas. E eu lembro que coloquei isso na minha vida como um propósito. Eu vou fazer esta mulher feliz. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. E me coloquei nessa disposição, efetivamente, de ter uma vida a dois, de ter um relacionamento feliz. Obviamente que aí acabaram-se as filiais, não é? E a energia se concentrou na matriz, na esposa, não é? Consequentemente, havia mais amor, não é? Havia mais sexualidade, havia mais tudo, havia mais tempo, havia mais prazer, porque tudo estava direcionado para ela. Ao longo do tempo, eu senti que minha esposa, assim como eu, também pelo fato de ser jovem, passava pelas mesmas dificuldades que eu, não é? A dificuldade de, poxa, eu sou mãe agora, tenho uma filha agora, sou casada agora, a minha liberdade já se foi e assim por diante. E isso, de certa forma, quando eu adentrei nesse propósito de uma vida feliz, de ter um relacionamento a dois, mas não simplesmente estar junto por estar, mas fazer disso uma vida significativa e de felicidade, eu percebia que ela encontrava uma tremenda dificuldade em fazer o mesmo. Me lembro uma ocasião em que então eu cheguei com ela numa conversa mais séria e disse para ela, eu sempre chamei ela de mãezinha, desculpe eu colocar essa intimidade, mas é que eu prefiro falar dessa forma, de mãezinha. Eu tenho uma proposta na minha vida, eu quero ser feliz. E você não está feliz. Então, se não for para a gente ser feliz, melhor a gente se separar. E eu me lembro que ela disse para mim, quase que em lágrimas, disse, mas poxa, me ajuda, pai. Você sabe dos meus defeitos, o que está errado em mim, me ajuda, eu quero viver contigo, eu te amo. Eu quero me ajustar. E eu disse para ela, eu não posso fazer isso. Você tem que descobrir as tuas deficiências e os teus defeitos. Eu não quero acusar, eu não quero apontar. Porque isso já ocorria anteriormente, antes da separação. Não é? Você fazia exigência do outro como se o outro tivesse o dever e a obrigação de te fazer feliz. Não, eu havia mudado o processo, ela não tem a obrigação de fazer mais nada para mim, nem de me fazer feliz. Eu tenho o dever e a obrigação de tentar fazê-la feliz, independente dos seus erros, das suas deficiências, das suas virtudes. E foi tão interessante e tão importante o fato de não fazer acusações, de não apontar defeitos, que a partir desse dia minha esposa começou efetivamente a se autoavaliar, começou a mudar de atitudes, e na medida em que eu me doava intensamente para ela, ela também passou a se doar para mim. Eu lembro que as brigas se tornaram cada vez mais esporádicas, né? E aí, às vezes, no dia que ela estava mais irritada, ela brigava, e eu tinha aprendido efetivamente a não me ofender e a perdoar de fato.
E um dia, 2 dias depois, quando tudo estava de bem, ela chegava para mim e dizia assim: paizinho, me perdoa. Honestamente digo a vocês, eu não lembrava nem do que. Eu digo: mas do que? O que foi? Ela disse: não, antes de ontem eu falei isto, e você não merece, você não faz mais essas coisas. E sinceramente eu não guardava mais mágoa nem rancor, porque as coisas do passado na minha vida haviam ficado no passado. Eu estava passando por uma transformação. Eu havia escolhido uma pessoa e eu queria estabelecer uma convivência pacífica, amorosa com esta pessoa. E é interessante que essa história já tem 30 anos, mais de 30 anos, 35 anos, se formos incluir o tempo do casamento, separação, mas 30 anos, vamos dizer assim, de uma vida a dois contínua, de uma vida de prazer e de satisfações enormes, de uma família constituída, né? E é interessante, principalmente as pessoas que nos são mais íntimas, como eu percebo às vezes o quanto que eles desejam uma vida similar. Eu costumo usar muito uma frase que é tremendamente conhecida, que diz que o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. Aquilo que eu dizia anteriormente nos chamava a atenção o seguinte: se o casal não se compromete, como é que ele vai passar para os filhos qualquer tipo de comprometimento? Se não há um compromisso dos dois em relação à felicidade de cada um. Eu posso garantir a vocês, minha filha já é casada hoje, quer dizer, de um casamento tremendamente feliz, e posso até, com uma certa soberba, vamos dizer assim, dizer que me sinto orgulhoso por isso, porque sei que muito está relacionado aos exemplos de, apesar dos 30 anos de casado, eu ainda colocar a minha esposa no colo para tomar o chimarrão comigo de manhã, ainda ser incapaz de sair de casa sem dar um beijo, sem dizer aonde vou ou a que tempo volto, coisa que não faziam parte da minha vida logo que casei, né? Eu estou falando essas coisas porque penso que um relacionamento a dois é possível. Só que um relacionamento a dois não é só um envolvimento sexual, afetivo, de atração, de paixão. Ele vai muito além disso tudo. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco no próximo bloco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, para mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Ao longo desta vivência, a dois, ao longo desses anos, algumas coisas se tornaram perceptíveis na minha vida. Só para vocês citar um exemplo, para que vocês possam entender melhor do que eu estou falando, me lembro numa certa ocasião, uma sociopensadora que estava casada há aproximadamente 10 anos, pediu para conversar comigo e disse assim:
disse: olha, eu estou tomando uma decisão extremamente importante na minha vida e queria a tua opinião, queria que você me dissesse alguma coisa sobre o que fazer. E ela chegou para mim e disse: olha, eu estou pensando em me separar do meu esposo. Então, num primeiro momento, eu respondi para ela, digo: olha, eu acho que você deve fazer aquilo que você julga que é melhor para a sua vida. Eu não posso dizer se separar é melhor, ou se você romper ou continuar é melhor. Não tem como avaliar a relação de vocês. Mas uma coisa eu posso te dizer: se você vai se separar porque está infeliz com seu esposo, você está cometendo um erro. Porque felicidade é algo que deve depender única e exclusivamente de nós. E isto falo por experiência própria. Como narrei anteriormente, quando eu me propus a ser feliz, eu estava feliz, digo a vocês, de fato feliz, porque eu tinha um propósito, eu tinha uma ação, eu queria fazer aquela mulher feliz. E eu sabia que as ações que eu tinha em relação àquela mulher, de fazer aquilo que ela gostava, de tentar suprir as suas necessidades, eram reais e não eram egoístas, porque muitas vezes exigiam um sacrifício da minha parte. Consequentemente, eu estava feliz independente dela, independente da infelicidade ou da felicidade dela. E foi exatamente isso que eu falei para essa sócia. O dia que você se sentir feliz, independente do seu esposo, aí sim você está madura suficientemente para tomar uma decisão de romper com seu esposo. Porque aí a sua felicidade não está atrelada ao que ele faça ou deixe de fazer. Mas a sua felicidade é algo pessoal, seu, que você conquistou. Esse é um aspecto importante, porque uma das coisas que nós colocamos na sociedade do pensamento livre é que ninguém dá aquilo que não possui. Quando nós falamos da oração de São Francisco, aquele trecho que dizia: onde há ódio que eu leve o amor, eu comentava: como eu posso levar amor se não tenho amor próprio, se não tenho respeito por mim mesmo? Poucas pessoas sabem efetivamente o que é amar, porque o amor é algo que passa pelo respeito de si mesmo, pelo perdão de si mesmo, pela tolerância de si mesmo, pela aceitação de si mesmo. Porque quando eu me aceito, quando eu me amo, quando eu me respeito, eu aprendo a respeitar e a amar o outro. Quando eu percebo as minhas limitações, quando eu não sou severo demais comigo, aceito que tenho virtudes, mas aceito principalmente que tenho limitações, eu não sou severo com o outro, eu não faço exigências relacionadas ao outro, porque sei que tem exigências que faço a respeito de mim e não consigo levar a bom termo. Em outras palavras, amado ouvinte, um bom relacionamento depende do autoconhecimento que você tem de você mesmo. Em primeira instância é isto. No segundo aspecto, essa proposta individual de levar a felicidade. Normalmente as relações se dão num outro nível, ou seja, eu quero receber algo de lá. Quer dizer, essa mulher ou esse homem tem que me dar prazer, ou me dar isso, ou me dar aquilo, então a relação não acontece. Quando a proposta deveria ser contrária. Essa mulher me atrai, então vou fazê-la feliz, ou esse homem, para você mulher que está me ouvindo, né? Então vou tentar dar o melhor de mim, oferecer o melhor de que disponho. Se isso não for suficiente a ele ou a ela, paciência. Mas eu dei, eu expus o que era melhor em mim, o que eu tinha de melhor. Eu fiz o que era possível. Mas esse é só um primeiro aspecto da relação. Um outro aspecto interessante é a dificuldade que se tem de separar amor e paixão. Porque paixão tem muito a ver com hormônio. Outro dia, um sócio pensador vendo uma mulher de biquíni na praia, nós estávamos caminhando em Balneário Camboriú, ele me perguntava: você não sente nada? Digo: sinto tudo, imagine, né? E aí lembrei de uma frase de um sócio pensador: hormônios não são demônios. Quer dizer, olha, se eu não sentisse nada, alguma coisa estava errada. Então é natural que você se sinta atraído por uma mulher bonita, que você, mulher, se sinta atraído, mesmo que casada, por um homem bonito, por um homem que tem um físico que te agrada. Porém, isso são hormônios, isso é da espécie humana, é da nossa natureza. Agora, daí, entre a traição, há uma distância muito grande entre a opção de estar com essa pessoa
Eu às vezes coloco que a sexualidade é similar ao apetite. Por exemplo, um dia que você está faminto, se você passa na frente de uma churrascaria ou de um restaurante, na medida que você sente aquele cheiro de alimento, sai água da boca, é natural, quer dizer. Mas às vezes você não foi convidado para o banquete, então você tem que passar e comer o teu sanduíche em casa, não é verdade? O sexo é mais ou menos assim, então às vezes a gente se sente atraído por alguém fisicamente perfeito, por alguém extremamente bela, não é? Sente um apetite sexual, sem dúvida, é o libido, são os hormônios, mas isso não são demônios. Demônios são se a gente levar a ação até o fim. E isto é paixão, quer dizer, isso é o que você sente num primeiro momento, são os que os olhos veem, não é verdade? Aquilo que te atrai. O amor é bem mais. O amor e a relação duradoura é bem mais. O amor, eu diria, é a percepção da sua própria necessidade. Ora, se você, eu volto a frisar a oração de São Francisco, porque aqueles elementos da oração de São Francisco é o que nós buscamos, é o que nós desejamos. Nós queremos ser compreendidos, ser amados. Mas, no entanto, para a gente obter isso, a gente precisa compreender. A gente precisa se colocar na posição de São Francisco, a gente precisa aprender a amar. Porque essas necessidades residem em mim e precisam ser supridas. Mas só serão supridas se me torno um instrumento a serviço delas. E um relacionamento a dois envolve muito mais. Envolve as questões materiais que muitas pessoas abominam. Eu digo sempre, a matéria é a motriz do universo. Se você não tiver sonhos, se você não tiver desejos de realização, a sua vida começa a ficar totalmente insignificante, porque vivemos num mundo materiais, temos necessidades materiais intrínsecas que são inegáveis. Temos a necessidade sexual, a necessidade do alimento, do abrigo. São necessidades instintivas que não podemos negar, porque isto é negar o próprio ser. E isto se dá muito no campo da materialidade. Então, no relacionamento a dois, a construção desse relacionamento é uma somatória de coisas. Não é apenas a sexualidade. É a divisão do sonho junto, de realização, de objetivos, de metas, seja a tua casinha, seja comprar móveis, seja mudar esse quarto, acrescentar aquele banheiro, formar os filhos, ajudar nas tarefas escolares, enfim. É escolher uma pessoa com a qual você possa envelhecer, não percebendo a velhice dela, mas a sua própria. Porque aí você começa a compreender e a amar a velhice dela. Você não perde o libido independente da idade que se tenha. Você não perde a paixão, a atração. Mas isso também passa pela percepção de si mesmo. Não é sua mulher que está envelhecendo. São vocês dois que estão envelhecendo. E quanto descartam essa mulher como um produto, como coloquei anteriormente, e pega um produto novo, mas qual é a garantia de que esse produto novo vai te trazer todo esse prazer que você busca? Quando essa intensidade de prazer, muitas vezes efetivamente sexual, ela é decorrente da insatisfação em outros aspectos da nossa vida. Porque quando a nossa vida é equilibrada dentro dos projetos materiais, dos sonhos, das realizações, o sexo é apenas mais um complemento derivado dos nossos instintos naturais. Consequentemente, temos que suprir todas as nossas necessidades, não apenas a sexual. E isto, obviamente, na medida que a gente planeja, que a gente constrói juntos, o comprometimento é cada vez maior. O dividir o infortúnio, o insucesso, a perda, a alegria do acertar, são comemoradas sempre a dois, sempre junto, ou às vezes até a três, em família, com os filhos, com os sobrinhos, não é verdade? Então o relacionamento tem todos esses aspectos. Se você estabelece um relacionamento que se dá só pela paixão e pelo sexo, ele não vai ser duradouro.
Porque num determinado momento a vida impõe outras necessidades. Você tem que se alimentar, se agasalhar, se vestir, morar, se locomover, trabalhar, sonhar, realizar. E todas essas questões estão efetivamente, diretamente ligadas a um relacionamento duradouro. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para nosso último bloco na noite de hoje. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32240559. Voltamos, amados ouvintes, com vocês na noite de hoje, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, para mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu sei que o mundo, obviamente, a vida, o mundo, nada é estático. Nós vivemos transformações constantes. Eu diria que as transformações que ocorrem na atualidade, elas são tão rápidas que sequer são perceptíveis. Nós estamos vivendo um momento de grande mudança, extrema mudança. Muitas hipocrisias estão sendo derrubadas por terra, né? O jovem hoje, vocês sabem, já estabelece um relacionamento íntimo desde o momento que se conhece. E eu não vejo nisso nenhum problema, eu diria assim. Eu acho que é possível sim estabelecer um relacionamento mais duradouro através destas escolhas, e acho até fantástico que isso ocorra, porque aí acredito que quando vai se optar por um relacionamento mais duradouro, as chances de dar errado serão muito menores, consequentemente haverá muito menos separações. Eu acredito na transformação e acredito no futuro e acredito na juventude que está vindo agora, um tanto quanto talvez perdida devido aos relacionamentos deteriorados, pela nossa própria confusão, aquele pessoal da minha faixa etária aí dos 50, 60 anos, dada essa metamorfose constante que a vida nos impõe. Mas, como eu disse no início do programa, gostaria de repetir agora, eu ainda acredito que existe na sociedade, em qualquer lugar do planeta, aquilo que se chama de normal. Mas não é um normal ditado pelas leis, um normal ditado por... É um normal do senso comum. E o normal, eu diria até, não vai nem nessa questão se a relação é heterossexual, se é homossexual, não é esta a questão. Eu acho que o normal é efetivamente um relacionamento duradouro. Cada um dentro da sua opção, seja ela qual for, acho perfeita essa liberdade nos dias de hoje. Mas penso que essa normalidade pressupõe de que a nossa vida é extremamente breve, que a nossa jovialidade é extremamente breve. O tempo passa e de repente a gente se vê adulto e de repente a gente já se vê um pouco mais velho. E acredito que ninguém quer terminar a vida sozinho. Acredito que as pessoas sonham com um relacionamento duradouro, com um relacionamento efetivamente onde você possa passar pela vida e dizer: poxa, minha vida foi útil, porque eu compartilhei das minhas alegrias, dos meus infortúnios com alguém que também compartilhou comigo.
porque eu dividi meus sonhos, minhas expectativas, porque eu dividi a minha sexualidade, o meu prazer, a minha paixão. A minha vida foi interessante. Porque estou velhinho, mas estou com alguém do meu lado, não estou só. E acredito que isto é necessário que seja construído ao longo do tempo. Então é perfeito que o jovem viva as suas experiências. É perfeito que se dê esse tempo junto. Eu não vejo até que ponto papéis podem comprometer uma relação. Acredito que, de repente, do ponto de vista jurídico, é até interessante quando essa relação é mais duradoura, até por questões de bens, daquilo que se adquire, caso haja problemas futuros. Mas ainda penso que o compromisso maior está no comprometimento daquele que escolhe alguém e diz: olha, eu quero envelhecer com você. Eu quero realmente amar as suas rugas. Eu quero perceber a sua limitação. Eu quero juntar a sua limitação à minha limitação. Eu quero encontrar maneiras novas de amar com você, de construir com você. Acreditem, isso é possível. Eu tenho experienciado isso ao longo da minha vida e me sinto tremendamente realizado pela relação que tenho hoje. Então você que me escuta, eu diria, a normalidade não é uma utopia. E as transformações humanas não pressupõem o descarte da normalidade. Ela pressupõe formas diferentes. É como quando a gente fala sobre o saber. Todo ser humano detém o saber, só que são saberes diferentes. Então alguns entendem de plantio, outros de maquinário. E como é importante essa diversidade que torna possível esse conjunto da máquina humana um funcionamento mais adequado. Poderíamos, amado ouvinte, ficar aqui falando mais uma hora sobre relacionamento, sobre o quanto isso é extremamente importante. Como é bom ter uma casa para voltar agora e saber que alguém está me esperando. Como é bom saber que aprendi a amar alguém, que consegui desenvolver em mim esta qualidade. E acredite, isso é pertinente a todo ser humano. Isso não é privilégio de alguns. E a diferença está nas nossas escolhas. Para encerrar, gostaria de deixar um breve texto do livro Introspecção. Quando nos percebemos no mundo de forma integral, passamos a garimpar saberes em diversas áreas do componente humano, político, social e cultural. Porém, a procura dá-se de forma tão sutil que não identificamos de imediato o que estamos procurando. Quem sou e o que estou fazendo aqui? Esta pergunta, de certa forma, é a motriz do nosso mundo. E é exatamente o despertar da consciência sobre a nossa real existência. As conquistas externas em todas as áreas trazem-nos satisfações inegáveis. E na medida em que o domínio humano se amplia, institui a dúvida se estamos nos aproximando ou nos distanciando da justificativa do nosso existir. Nesta relação com o externo, fica bem evidenciado o saber intrínseco humano revelado. Por mais que queiramos atribuir a fatores genéticos ou transcendentais e espirituais, mesmo aí sabemos que a máxima se dá em exemplos como esse. Deus está em vós. Eu e a árvore somos um. O Espírito está nele. Ou seja, o humano foi o objeto da revelação e é o objeto da recepção de sua própria revelação. Ora, isso torna evidente que os saberes humanos em todas as áreas desenvolvidas ao longo da história humana tinham um lugar comum. Acreditamos que já fizemos uma enorme volta em nosso entorno e que é chegado o momento de voltarmos de onde partimos, nós mesmos. Não devemos em nenhum momento invalidar a nossa viagem que nos trouxe onde estamos. Mas será aqui a linha de chegada?
A introspecção é a porta que se fecha no consciente para abrir-se ao inconsciente. E tudo do que necessitamos para o conhecimento reside nele. Esse voltar-se proposto na prática da introspecção ainda nos guarda gratas surpresas. Permita-se. Boa noite, amados ouvintes, e um bom final de semana a todos.